Fala galera do sétimo ano, beleza? Olha só, a aula de hoje eu vou reforçar um pouco daquele conteúdo que foi ministrado durante o mês de setembro, que será cobrado agora na avaliação bimestral na semana que vem, beleza? Então, dando continuidade, vamos falar sobre a colonização espanhola, né? Na verdade, seria uma espécie de revisão. Começarei hoje e concluirei na terça-feira, porque antes da prova ainda teremos outra aula e eu pretendo corrigir pelo menos as tarefas, tá bom? Na próxima aula, beleza? Então, aqui eu vou ter um embate, né? O embate entre quem? Entre os espanhóis, tá? Os espanhóis e o próprio nativo, o próprio, seja ele inca, seja ele asteca, né? O nativo local, o nativo do qual vai ficar maravilhado com as pessoas que vão encontrar. E essas tribos, elas são interessantes. Principalmente as astecas e a inca esperavam uma espécie de redentor, esperavam um deus vindo de outro lugar, e eles vão pensar que esses espanhóis vindo de outro lugar, no caso, vindo da Espanha, da Europa, seriam essa espécie de deus, né? Essa espécie de profeta que vinha para apaziguar as situações ruins ou trazer boas novas, tá? Mas foi o contrário, beleza? Aqui, nesse contexto, a gente vai destrinchar já o que é de extrema importância. Por exemplo, aqui nós vamos ter o Conselho das Índias, que será de extrema importância para a prova de vocês, tá? Nomeação de vices-reis, capitães gerais e autoridades militares. Esse Conselho das Índias, ele vai dar essa nomeação a esses vice-reis, né? Porque vai, a partir desse momento que a Espanha toma de conta, surgirão os vice-reinos, tá? Observação: nas colônias, o poder dos adelantados foi eliminado com a formação dos vice-reinos e posteriormente dos capitães gerais. Isso posteriormente, tá bom? O território colonial foi dividido em 4 vice-reinos, tá? A Nova Espanha. Eu estou só antecipando um pouco do conteúdo que nós vamos estudar. A Nova Espanha, rico em ouro e prata, tá? Nós vamos ter como característica pequena participação da coroa, conquista comandada pela iniciativa particular, organização do sistema de capitulações, ou seja, o que é essa capitulações? Contratos em que a coroa concedia permissão. Permissão para conquistar e povoar determinadas terras, né? Fixando direitos e deveres. Uma espécie de contrato. Esse contrato, meu povo, é importantíssimo para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento da própria colônia, tá? Como eu explicara na aula passada, principalmente porque eu vou ter 2 tipos de colonização. Lá no norte, lá nos Estados Unidos, eu vou ter uma colonização de povoamento. Aqui embaixo, na região sul, eu vou ter uma colonização de exploração. E vocês sabem, mesmo sendo de povoamento, mesmo sendo de exploração, eu preciso de um contrato, eu preciso de fixar direitos e deveres, principalmente daqueles que estão lá em cima, daqueles que estão representando a figura do rei. Tudo bem? Dando continuidade, eu tenho aqui fazer uma observação, né? Os chamados adelantados, né? À medida que se revela a riqueza do novo mundo, a coroa foi centralizando esse poder. Não poderia deixar na mão de um, na mão de outro, e etc. Eu tenho o Francisco Pizarro e eu tenho o Hernán Cortés. Hernán Cortés vai invadir o próprio os astecas, e o Francisco Pizarro ele vai invadir os incas, né? Ou seja, eu tenho uma galera lá no onde se localiza o México, e a galera que se localiza aqui no Peru, por exemplo. Ou seja, Pizarro e o Hernán Cortés serão os 2 mais famosos, né? Os famosos que irão buscar essa participação, interação e essa exploração por parte do povo espanhol. Tudo bem? Dando seguimento, dando continuidade aqui em relação aos órgãos administrativos da América Espanhola, nós vamos ter a Casa de Contratação. Seria o primeiro órgão estatal, né, criada em 1503. Era uma espécie de controle, né, uma espécie de órgão responsável pelo controle do comércio, realizado entre as colônias da América, e foi responsável pelo sistema de porto único, principalmente nas chamadas colônias espanholas, beleza?
A princípio, o porto de Havana, anos depois, os portos de Vera Cruz, Porto Belo e Cartagena vão ser importantíssimos. Por que o porto? Porque para retirar, o único meio de transporte que tinha naquele momento eram as caravelas, para retirar todos os produtos adquiridos aqui na América do Sul. Eu tinha um sistema de frotas anuais, pelo menos duas, né? Proibição de barcos navegarem isoladamente. Por exemplo, se fosse uma caravela cheia de ouro, tinha que ter outra caravela com algum outro tipo de produto para levar. Sempre tinha que viajar em duas. Sempre, sempre. O porquê de viajar em duas? Dava uma maior segurança. Dava maior segurança e uma maior estabilidade entre esses envios de produtos, né, devidos aos saqueadores, né, os chamados corsários. Eram uma espécie de piratas, né, que eram contratados por outras nações para roubar, saquear essas caravelas cheias de produtos, e principalmente de ouro, tá bom? Continuidade. Eu vou ter aqui a segunda, a Nova Granada, que fica na América Central, exceto o México, tá? A economia baseada na agricultura. Eu vou ter o vice-reino do Peru e Bolívia, sendo como ramo principal a mineração de ouro e prata. A estrutura já estava toda montada, beleza? Vice-reino do Prata, eu vou ter Paraguai, Uruguai, Argentina, no caso a Argentina, Bacia do Prata, tá? Economia baseada na pecuária. Posteriormente, acho que eu vou começar a falar sobre a colonização no próximo capítulo, mas eu já posso antecipar alguma coisa do oitavo ano, por exemplo, a Batalha do Rio da Prata, né, que o Brasil participou lá em 1825, por exemplo. Foi nesse local a disputa entre território, e o Brasil vai perder território para a Argentina. Criaram ainda quatro capitanias. Para quê? Para que pudesse ter uma divisão melhor dessas capitanias. Por que, Ivan? Por que criaram isso? Para dar vazão aos produtos, né? Seria isso, para dar uma melhor, uma melhor organização. Eu teria a Venezuela, o Chile, Cuba e Guatemala. Cuba é importante desde esse período, Cuba. Desde esse período até a década de 80, por exemplo, no final da Guerra Fria, né, dos anos de 1989 até 1991. Então, desde esse período de colonização até isso, a Cuba vai ser uma das principais, porque ela tem um estreito, ela tem uma saída para o mar, tá? Ela dá um ponto estratégico para esse escoamento de mercadorias. Seguindo, os vices-reis eram nomeados pelo Conselho das Índias e possuíam amplos poderes, apesar de estarem sujeitos à fiscalização das audiências. Tá? Por mais que tivesse esse poder geral dentro desse contexto de colonização, sempre tinha esse cuidado, sempre tinha alguém acima dele. E óbvio que acima das audiências estavam o próprio imperador, o próprio rei. Tá? Eu vou ter os cabildos. Quem são os cabildos? Ah, vocês lembram quem são os cabildos, né? A gente explicou na última aula quem eram os cabildos. Equivale que tipo umas câmeras municipais. Eram formadas por elementos da elite colonial e subordinadas às leis da espanhola, às leis da colônia espanhola, mas com autonomia para promover a administração local e municipal. Promovia essa administração local e municipal. Tá? Então, nesse contexto, os cabildos, essas cabildos, né, serão de extrema importância para esse desenvolvimento local. Dando continuidade, eu tenho aqui uma espécie de pirâmide. E vocês já estudaram essas pirâmides? Deixa eu ver onde aqui. Em geografia, acho que a pirâmide etária, né? Eu vou fazer uma analogia a essa pirâmide etária. E nessa pirâmide eu tenho uma espécie de quem estava acima de quem. Por exemplo, os chapetones, né? Os metropolitanos ocupantes de cargos públicos mais importantes e, além disso, eram os grandes proprietários, né? Estão no topo, no cume, né, do, do- dessa pirâmide.
Logo abaixo eu vou ter os crioulos. Os crioulos são os descendentes de espanhóis, né, como já vimos, nascidos nas colônias, tá? Excluídos dos cargos importantes, esses cargos que os chapetones ocupam. É, e são médios proprietários, porque uma vez filhos de chapetones, tipo, filho dessa elite, dessa nobreza espanhola, tinha algumas regalias. E eu vou ter os mestiços, que eram filhos de espanhóis com negros ou ameríndios, no caso americanos ou os índios, tá? E se tornavam pequenos proprietários e além disso eram trabalhadores livres. E além disso eu vou ter negros e ameríndios, que foram submetidos às formas de compulsórias de trabalho. As duas formas de trabalho no caso, a dos ameríndios, dos próprios indígenas, dos nativos, está associada à mita e à encomienda. E no caso dos negros está associado à escravidão. Os espanhóis eles vão trabalhar nessas duas frentes, tanto na frente da mita e da encomienda, como da parte da escravidão também. Ou seja, os espanhóis eles terão, em comparação aos portugueses, um desenvolvimento maior, na minha opinião, porque eles têm duas frentes de trabalho. Não foi o que aconteceu aqui com os portugueses, tá? De início tiveram uma certa dominação por parte dos nativos, mas posteriormente não teve. Tudo bem? E nas formas de trabalho eu vou ter a mita, na forma de trabalho eu vou ter a mita, fazia sorteio nas tribos para obter esses trabalhadores. E o regime era de trabalho subhumano, a gente comentou até na última aula, né? O resultado homicida, né, trazia o que? A morte em grande quantidade dessas pessoas em uma mesma categoria, independente da sua participação na tribo. Se você fosse líder religioso, se você fosse um pajé da vida, sei lá, se você tivesse importância, se fosse um guerreiro, isso e aquilo, não tinha. Para os espanhóis eram todos iguais. E além desse sorteio, né, era meio complicado a situação da mita. E a gente explicou o motivo pelo qual a mita ela foi praticamente desumana. A outra forma de trabalho é a encomienda também, que foi muito empregada no período do governo ou da chamada colonização espanhola. A encomienda ela pregava para os índios das tribos para supostamente cristianizá-los, ou seja, tornar eles é, fazer com que eles acreditassem em Cristo, né? Torná-los eles cristãos, ou seja, buscar obrigar eles a seguirem o cristianismo. Outra coisa, faziam eles trabalhar nas minas. Para enfraquecê-los ou para diversão, eles davam bebida alcoólica para os indígenas e chegavam a um certo ponto que eles se viciavam. A partir do momento que eles se tornavam vício com essas bebidas e que os espanhóis percebiam esse enfraquecimento, eles trocavam, dispensando esses indígenas e colocando à mercê ou à margem da sociedade daquele período. Provocou o chamado etnocídio, ou seja, a morte da aculturação, e a europeização, ou seja, vai trazer essa cultura europeia para eles e vão acabar com a cultura local. Isso é muito grave. Aqui, nesse contexto, eu pergunto para vocês, né, por que a América Espanhola utilizava índios como mão de obra e a América Portuguesa utilizava a mão de obra negra? É muito diferente, porque, de acordo com o tratado do Tordesilhas, por exemplo, desde lá do início, do final do século XV para início do século XVI, já existia essa diferença. Na América Espanhola já existiam sociedades complexas, já existiam essas sociedades desenvolvidas, que já conheciam os sistemas de trabalho. Exemplo, a mita e a encomienda, por exemplo, né? O quatequil, ou seja, esses dois tipos de trabalho já tinham prática assídua dentro do contexto indígena onde os espanhóis ficaram, seja lá nos astecas, seja nos maias, seja nos incas, tá? Já aqui por parte dos portugueses vai ter essa questão da localização portuguesa, né, para encontrar ou chegar mais rápido à África, e vai ter aquela contextualização do encontro entre o europeu e o africano, onde o africano vai se embelezar pelo cristianismo, e é aí que os portugueses e é aí que os europeus vão fazer articulações para trazerem esses negros para trabalhar
na, na colonização do novo, tá? Eu vou ter chamadas emancipações na América. Aqui na emancipação da América, né, eu vou trazer só para complementar o conteúdo, né, questão de curiosidade também, tá bom? Vai ser uma espécie de concessões, né? A Espanha vai fazer concessões à Inglaterra, né, garantindo-lhe que a possibilidade de intervir no comércio colonial através do assiento, né, fornecimento anual de escravos, e os ingleses serão extremamente é, participativo na história do mundo nesse período. E o chamado permission, né, venda direta de manufaturados às colônias. Como assim, Ivan? Olha só, os ingleses forneciam os africanos, é, além de fornecer esses africanos, os ingleses também queriam o direito de fornecer as manufaturas, além de ter o direito de comprar esses produtos naturais, né, esses recursos naturais que se localizavam na colônia, através do que? Do tratado, através desse relações comerciais entre a própria Espanha e entre a própria Inglaterra. Então ela queria fazer esse tipo de comércio, vender tanto os escravos como vender as manufaturas, mas também queria comprar os recursos mais em conta daquele local. A Espanha foi obrigada a modificar a maneira significativa em suas relações com as colônias, promovendo um processo de abertura. As principais mudanças foi a abolição do sistema do porto único, aquele porto, né, que fazia duas viagens juntos, né, a liberação do comércio intercolonial. Os crioulos passaram a ter o direito de comercializar diretamente com a metrópole, isso é importante, tá? E as consequências, o aumento do lucro e o fortalecimento da elite da crioula na América vai ocasionar o quê? O pedido de emancipação, o pedido de independência, né, chamada a contradição intrínseca, ou seja, se eu dou poder, o ditado mais simples, quer conhecer a pessoa, dê poder à pessoa, foi o que aconteceu. Se eu, naquele momento que a própria que o próprio monarquia, a nobreza espanhola deu poder para seus colonos, né, para as pessoas que estavam à frente da colônia, logo os locais que já tinham uma frente já favorável, iam buscar essa independência. Isso é interessante no caso, né? Através desse pacto colonial, é interessante porque eu vou ter uma gama de pessoas buscando essa independência. Por meio do monopólio comercial, a metrópole lucrava duplamente, revendendo os produtos coloniais à Europa e as manufaturas inglesas às suas colônias. Ou seja, eu já vou ter uma espécie de comércio diretamente, sem precisar passar pela Espanha. O monopólio prejudicava tanto a burguesia inglesa quanto as elites coloniais. O desenvolvimento do capitalismo industrial acelerou a crise do antigo sistema colonial mercantilista. A solução foi o que? A independência. Eu tinha o chamado capitalismo comercial e a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento dos ingleses aqui na questão da manufatura, vai surgir o capitalismo industrial, ou seja, no período do século XVII para o século XVIII. Logo em seguida, então, vai surgir a busca pela independência. Então, nos processos de independência, é, vai ficar bem. Nesse processo de independência, gente, a gente vai ter os conflitos internos, tá? Entre os chapetones, que são os espanhóis natos, dominavam os altos cargos da administração colonial, como vocês sabem, contra versus os crioulos, descendentes dos próprios espanhóis nascidos na América. Ou seja, seria a elite econômica e intelectual da colônia. Então, esse embate vai ter como um dos primeiros movimentos, né, os movimentos precursores, né, seria aqueles os que estão à frente, né, sofreram uma dura repressão das autoridades metropolitanas, mas contribuíram para quê? Para enfraquecer aquela administração colonial. O Levantes de Francisco Miranda em 1806, a revolta do Tupac Amaru, principalmente lá no Peru, vai gerar o quê? Essas consequências, né, gente? Vai gerar as consequências da independência, como a ausência de integração econômica, isolamento geográfico, né, de algumas regiões. A América Latina vai ter uma fragmentação. Ou seja, eu trouxe esse conteúdo para a gente anexar esse conteúdo do capítulo 7, porque no próximo capítulo é capítulo sobre o Brasil.
No último capítulo, o capítulo 9 é sobre capitalismo. E vocês vão ver ano que vem novamente a colonização espanhola. Beleza? Peço, por gentileza, que assista esse vídeo até o final, né? Eu espero que tenha assistido até o final, na verdade. Quem assistiu vai ganhar meio ponto. Só quem vai saber desse meio ponto é quem assistiu o vídeo todinho. E eu vou saber quem assistiu. Agradeço. Estudem. Terça-feira a gente se encontra novamente. E a gente faz uma nova revisão, uma correção das atividades. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like. Segue o canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima.